buscaremos terminar, obviamente, pontualmente às 16 horas, por diversos compromissos, e esse é meu compromisso com os doutores também, até para que novos convites sejam aceitos, né? O que é o nosso compromisso aqui mútuo. Mais uma vez, todos bem-vindos. Muito obrigada, doutora Fátima Santoro, por ter aceitado o convite, por poder estar aqui conosco. Também, desembargador Werson Rego, muito obrigada também por podendo estar conosco e desfrutarmos dos amplos conhecimentos dos doutores. Neste momento, essa live que nós vamos abordar é perspectivas imobiliárias pós-pandemia. Falar só um pouquinho da doutora Fátima, porque senão a gente termina a live e não termina as qualificações. Mas a doutora Fátima Santoro, advogada e professora, diretora jurídica da ABAME. E assim também o doutor Werson Rego, senão a gente vai terminar lá para, 24 horas depois do currículo, né, doutor Werson? Só um minutinho que eu vou aceitar mais uma pessoa aqui na live. É desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diretor acadêmico do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. Bom, é um dilema, né, que eu pedi para os senhores falarem, discorrerem as experiências e o que os senhores acham que nós vamos poder aplicar daqui a um tempo, se essa pós-pandemia realmente acontecer, porque até então parece que nós estamos ainda vivendo a pandemia, né? São pesquisas que vêm sendo colocadas, maior índice de endividamentos das famílias, isso atingindo todos os patamares, não só o mais baixo quanto o mais alto, entregas compulsivas de imóveis. Inclusive ontem mesmo eu tive conhecimento de um inquilino que esvaziou o imóvel residencial, deixou as chaves na portaria da proprietária, a proprietária ligou para ele, mas como assim? O contrato está em tempo determinado, a senhora faça o que a senhora quiser, a chave está aí, a senhora me executa, até logo. Tipo assim, nessas condições, as pessoas estão desesperadas, né? E essa é a inadimplência que eu entendo, enquanto a gente trabalhando em direito imobiliário, que não só vai permanecer, que como vai aumentar. Mas eu gostaria muito da colocação dos doutores, né, que são sapientes nessa área, e fiquem à vontade que a live é dos senhores. Pode começar, tanto faz um ou outro, os senhores fiquem à vontade, tanto faz interagir, ou seja, a palavra é dos senhores, doutor Werson e doutora Fátima. Bom, ladies first. Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui presente, agradecer o convite à doutora Vânia Baeta, é uma satisfação sempre dividir uma live com o meu amigo, doutor Werson Rego, e demais colegas aqui presentes. Eu estava até ontem na live da ABAME comentando, né, sobre a situação ainda, né, de pandemia, e pontuando o pós-pandemia para o mercado imobiliário, né? O cenário, por exemplo, eu como advogada, nós temos encontrado lá no escritório, nosso escritório, ele é basicamente escritório de assessoria jurídica, o forte nosso é uma advocacia de partido, ou seja, de empresas, então nós temos administradores, incorporadoras, e as administradoras de imóveis. Então, nós estamos assim, muito focados, orientando os administradores na negociação nos contratos de locação, tanto residencial como não residencial, né? O foco mais grave, por incrível que pareça, está na locação não residencial, né? Inclusive, ontem na ABAME eu falei, tinha uma professora nossa que foi no centro da cidade ontem, e ficou assustada com o número de lojas vazias e caminhões parados fazendo mudança, né? Ou seja, pré-pandemia, antes de nem se pensar em pandemia, nós já estávamos com o mercado da locação no residencial bastante fragilizado. Um número significativo de imóveis, tanto lojas como salas, sendo entregues, muito já pela situação econômica que o país já se encontrava, mas também por novas alternativas, né? E a própria
pandemia está comprovando isso, né? Como é possível se trabalhar com home office, hoje com o surgimento de vários coworkings, né? Que você tem toda uma estrutura a um preço muito convidativo, então muitos hoje trabalham em casa e quando tem que atender um cliente, aluga por hora, né, uma sala de reunião, uma sala individual no coworking. Então, isso já também foi uma nova tendência, as novas ferramentas aí de tecnologia que a gente tem. Né? Então, isso já havia uma tendência. Eu mesma tenho imóvel no centro da cidade e o 2 eu consegui alugar, eu já estou há mais de um ano que eu não consigo de jeito nenhum alugar, já liberei aluguel, aceito só o condomínio, mas não tem papo, né? Tá difícil mesmo, né, de alugar. Então, esse cenário a gente já tinha. Então, o que está acontecendo hoje? Que eu já estou trabalhando com vários clientes, como disse há pouco, antes de começar a nossa live, comentei com Vânia, eu tenho tido sucesso em alguns, né? Nem tudo digamos, alguns eu até, infelizmente, fico frustrada de não conseguir fazer o consenso e ter que ir para a via judicial. Mas, por exemplo, contrato de locação, eu vou falar tanto no residencial como no residencial pós-pandemia. Né? Eu entendo que o trabalho tem que ser feito agora, não esperar pós-pandemia, né? Porque senão o pós-pandemia vai ser muito negro, né, no mercado, principalmente da locação de imóveis, tanto residenciais como não residenciais. Estou focando nisso, depois a gente até pode falar um pouquinho do mercado da compra e venda. Mas vamos imaginar um contrato de locação que hoje ele esteja já por contrato indeterminado, por prazo indeterminado. Então, ele se vê numa situação em que ele não está tendo condições de manter, e ele já não quer mais manter. Nós temos esse perfil. Eu tenho aquele locatário que diz assim, não quero, estou trabalhando muito bem no home office, quer no e-commerce também, né, que hoje está mais do que na moda, né, que é uma necessidade, mas viu que é possível. Então, ele prefere fechar sua porta e começar a trabalhar 100% no e-commerce. É uma saída, né, para o não residencial. Então, ele já diz, eu quero fazer a resilição. Então, se ele está com prazo indeterminado, ele pode notificar, avisar o proprietário, né, de acordo com o artigo 6 da 8245, pré-avisar e terminou aquele mês, ele entrega sem problema algum, que não pode, aí que vem a discussão, olha, não dá para esperar um mês, eu não quero pagar mais um mês, né? Então, você vai lá para a teoria da imprevisão, vamos lá para o artigo 317, né? Vamos lá para o 478, 480, onorosidade excessiva, e até o próprio 396 de entregar esse imóvel. Mas, em regra, aquele que dá por prazo indeterminado, ele não tem o fantasma da multa do artigo 4º, ele é só entregar. Tá? Nesse momento, eu acho que é interessante tentar reverter, de ele não entregar esse imóvel e, já pensando no pós-pandemia, e tentar a redução o locador tem a sensibilidade de reduzir o valor desse aluguel. Nesse momento de pandemia, de repente, até dar uma isenção e só liberando, pedindo o pagamento dos encargos para não onerar tanto o locador. São alternativas que hoje a gente tem feito. Faz um aditamento ao contrato de uma isenção durante esses 3 meses. Pode-se dar uma isenção, como pode dar desconto, ou pode uma isenção em que, pós-pandemia, parcelar esses meses de forma diluída, em que o locador não ficaria sem esse pagamento agora, mas no futuro ele poderia ter. É uma alternativa. Agora, temos que pensar naquele que quer resilir, mas está com prazo determinado. Então, a priori, ele ficaria sujeito à multa do artigo 4º da lei do inquilinato, né? Pagar a multa proporcional, respeitando o tempo que ele já utilizou o imóvel, para o saldo restante do contrato. Primeiro momento, negociar com o locador para isenção da multa do artigo 4º. Alguns dão, outros, até para tentar segurar, não dão. Não aconselho abandonar simplesmente, tentar negociar. Não conseguiu? Aí vamos ter que trabalhar o que nós temos digamos assim, de alternativa. Por exemplo, eu falei há pouco do artigo 396, que diz, não havendo fato ou omissão imputável, ao devedor não incorre este in mora. Então,
entregar as chaves, tendo resistência, fazer a ação de consignação dessas chaves. Se tiver saldo ou resíduo de aluguel em encargos, faz a consignação do pagamento do aluguel em encargos, além da consignação das chaves. E discutir judicialmente a cobrança dessa multa, né? Que já sabemos que a sensibilidade do nosso judiciário nacional é de estar liberando, sim, a multa do artigo 4º, no caso do contrato estar por prazo determinado. E aí, no caso de aquele locatário que não quer sair do imóvel, ele está enxergando que pós-pandemia ele tem condições de suportar, mas ele, nesse momento ele não está conseguindo manter o valor locatício. Se ele tem um contrato que já está com prazo igual ou superior a 3 anos, do último acordo ou da assinatura do contrato, de acordo com o artigo 19, ele pode pleitear a revisional, né, e pedir já um aluguel provisório, considerando todos os fatores da pandemia, utilizar, por que não, como defesa dele, o artigo 317, o 422 da boa-fé objetiva, o fim social, como também o 478 e o 480, né? Então, estamos falando da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, né? É uma alternativa em que entendo que é possível. Mais ainda naquele que pode se socorrer desses remédios jurídicos para aquele que não está dentro do prazo da revisional do artigo 19, né? Aquele que está com prazo determinado inferior a 3 anos e necessita de uma redução. O remédio jurídico seria o mesmo, penso eu, entrando com essa revisional, digamos assim, especial, que hoje a gente está chamando desse nome, e tendo como base não o artigo 19, mas sim o momento de calamidade pública, né, utilizando aí a teoria da imprevisão diante dessa situação. Porém, mais uma vez eu digo, antes de tudo isso acontecer, é a negociação, é a mediação, mais do que nunca, e aí, Vânia, eu falo com você, que você, né, trabalha muito com a mediação, que é o futuro, né? A solução de conflitos através da mediação, vejo que é a saída para a pós-pandemia. Eu advogo para alguns lojistas e alguns shoppings, e, por exemplo, a Abrace e a Shopping, elas fizeram um acordo, né, a Associação dos Lojistas de Shopping Center com a Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Center, Multiplan e tudo, e isentaram de aluguel nesse período da pandemia. Né? Por quê? Porque estava tendo muita entrega. Já estava antes. É só passear em alguns shoppings antes da pandemia, a gente já via muitas lojas vazias. Então, a preocupação é no incentivo ao mercado imobiliário pós-pandemia. Então, eu vejo que acatar a isenção permitida, negociar com o lojista, no caso de shopping center, não cobrar para o novo lojista a res esperata nesse primeiro momento, né, que é aquele valor que, entre aspas, a gente poderia dizer assim, em comparação com luvas, mas que não é bem luvas, é aquele valor que o lojista paga para o empreendedor quando ele está entrando no shopping. Então, nesse momento, o empreendedor amargar, vamos dizer assim, toda a infraestrutura. Você está com um shopping que está em construção, ou um shopping que está se reinventando. Nós temos tendo muitos shoppings mudando o seu Tenda-Mix, né? Alterando o seu Tenda-Mix para não ter aquela sensação que a pior coisa para o empreendedor é ele ter uma sensação de abandono do shopping. Então, hoje eu tenho várias consultas, hoje mesmo de manhã mandei um parecer nesse sentido, de a gente mexer com o Tenda-Mix, aceitar mexer com o Tenda-Mix, como tem muitas lojas vazias, tira uma loja, digamos, de vestuário e coloca perto de uma âncora, tipo uma Renner, que tem vestuário e que ela possa ali pagar um aluguel mais convidativo e não deixar um buraco logo de cara, você entrando no shopping e você vendo várias lojas vazias. Então, eu vejo que na parte de shopping center é a negociação da res esperata e ter
uma possibilidade de negociação, de mudança até de localização da loja, mudando aí o Tendamix do Shopping Center. Mas acho que eu estou falando muito, eu quero ver o meu desembargador, o doutor Erson Rego, nessas considerações que eu dei. Eu acredito que ele tenha outras muito mais interessantes também para contribuir aqui com esse momento. Oi, Fátima, quem está aprendendo aqui sou eu. Você. Professora dessa área imobiliária, sem dúvida alguma, é você. O que eu tenho visto aqui, e a gente está muito envolvido nisso desde o início, até porque, no final das contas, aonde houver problema, vai desaguar no judiciário. Então, até por um movimento de autopreservação, a gente tem estudado isso com muita profundidade há muito tempo, é que as pessoas estão com alguma dificuldade no que é mais importante e essencial nesse momento, que é a capacidade de dialogar e negociar. É isso que eu estou sentindo que está dificultando não só na área imobiliária, mas em todas as outras, essa resolução entre os participantes de qualquer contrato. O mercado imobiliário, quer dizer, aquele onde você tem aquelas trocas de bens, terrenos, imóveis para construir, toda aquela estrutura que envolve e aquilo que a gente impropriamente chama de mercado imobiliário, mas não é mercado imobiliário, que são essas relações imobiliárias que se desenvolvem, administração, locação, shopping center, timeshare, hospedagem, enfim, todos esses negócios imobiliários que estão se desenvolvendo. O que eu estou percebendo é que há uma incapacidade coletiva de transigir. As pessoas continuam não enxergando a particularidade desse momento. A gente escuta muito falar de direitos, mas ninguém entende de responsabilidades. Está todo mundo nesse momento de excepcionalidade, de dificuldade, de aperto, olhando para o próprio umbigo. Não está olhando para a relação negocial. Então, você falou de shopping center, você tem o administrador do shopping e tem o lojista, cada um olhando para o seu próprio interesse. Você fala da locação, a mesma coisa, o locador e o locatário. A gente fala de incorporação, a mesma coisa. Está difícil um lado enxergar o outro. Está faltando empatia, está faltando se colocar no lugar do outro para saber o que é possível ser feito para a preservação da relação. Quando a gente pensa num contrato, e esses contratos na área imobiliária, os negócios imobiliários, eles têm esta característica, são contratos de longa duração, são contratos de execução diferida ou de trato sucessivo. É lógico que intercorrências são possíveis e previsíveis. E as partes, elas estão preparadas para isso. Então, existem instrumentos, mecanismos de ajuste para as intercorrências, mas aquelas intercorrências previsíveis, aquelas intercorrências ordinárias. O que a gente está vivenciando hoje é um momento de uma intercorrência importante, imprevisível e inevitável, que não atingiu, isso é um outro dado que a gente tem que anotar, que não atingiu apenas um sujeito de qualquer relação jurídica. As relações, elas foram impactadas na sua integralidade. Então, na relação do lojista com o shopping center, a pandemia não prejudicou o administrador do shopping e nem prejudicou o lojista, mas está atingindo a relação existente entre eles. A mesma coisa, locador, locatário, incorporador, adquirente, aonde a gente olhar, para onde a gente olhar, a relação ela está impactada na sua integralidade. O que acontece? Se a gente permanecer naquela posição habitual, naquela posição natural, inata ao ser humano, de quando a farinha é
boca o meu pirão primeiro, isso aí vai parar no judiciário. Não vai ter jeito. E o que é pior, frustrando a expectativa das pessoas que estão levando essas demandas ao judiciário, porque o judiciário não vai resolver. Não vai resolver porque não tem estrutura para isso. Não vai resolver porque não tem competência para isso. E não é que não tenha competência, eu digo capacidade técnica do julgador em resolver o problema. Não. Nós estamos falando em relações privadas, domínio privado, em que o problema está atingindo aos dois lados ao mesmo tempo. Não há como o judiciário interferir para pender o julgamento, embora a gente esteja vendo algumas decisões equivocadas caminhando nessa linha, mas logo em seguida o segundo grau corrige, no sentido de tomar partido e definir. Olha, mensalidade escolar, dá desconto. Como dá desconto? E a escola, como é que ela fica? Lojista e shopping center, diz que tem que parar de pagar. Como tem que parar? Como é que fica a vida do outro? Locador e locatário, moratória, não tem despejo. Como moratória não tem despejo? Como é que fica a vida do locador? As decisões, elas estão todas unilaterais, ou seja, partindo daquele sistema tradicional nosso, binário, né, de certo e errado, comportamento jurídico e antijurídico, o que nesse momento é absolutamente equivocado, totalmente equivocado, salvo os casos em que uma das partes esteja nitidamente obrando contra o ordenamento, as duas partes, de uma maneira geral, estão sofrendo os efeitos da pandemia, sem que elas tivessem dado causa para isso. Então, qual é o apelo? Vamos lá, busquei o judiciário, seja numa relação paritária, que não gera relação de consumo, seja numa relação assimétrica, que gera relação de consumo. Erro do juiz, deferiu uma liminar sem ouvir a parte contrária. Erro, grave. Não existe essa possibilidade. Tutela de urgência para os dois lados. Os dois lados estão vivendo o problema. Não pode dar tutela de urgência para um lado só. E segundo, não basta ser urgente, é preciso que a outra parte tenha direito à tutela. Então, a situação de emergência, que já é comum aos dois lados, não justifica o deferimento da tutela provisória. E segundo, menos ainda, se a parte que requer a tutela não tem direito ou direito que alega. Quais são as confusões que estão acontecendo nesse momento em todas as áreas, e a imobiliária não é diferente? Primeira coisa, estão tratando a pandemia como uma panaceia para os contratos. Não pode ser e não é. Primeiro, esses fatos começaram a ocorrer aqui no Brasil com maior intensidade a partir de março. Então, se até março a pessoa já estava inadimplente na sua relação contratual, ela não tem o menor direito, nenhuma chance de invocar a pandemia para se eximir das suas responsabilidades até ali. Ponto. E as pessoas que já estavam em mora com as suas prestações estão tentando colocar tudo no mesmo cesto. Ah, não paguei porque eu fui afetado pela pandemia. Não, meu amigo, você está pagando desde dezembro. Você não paga em dezembro, janeiro, fevereiro. Então, antes da pandemia, o contrato já estava sofrendo. Só que isso não permite ao devedor invocar a pandemia do novo coronavírus como uma panaceia que vai resolver todos os problemas do contrato. Está errado. Outras coisas que a gente está percebendo com muita facilidade no dia a dia nosso, porque são as demandas que estão chegando, infelizmente, num número inacreditável, num número impressionante. Erro grave, evidentemente, de quem está deduzindo as demandas, na confusão do que é artigo 317, do que é artigo 478, do que é artigo 393. Mas é uma confusão generalizada. E ainda tem o caso do consumidor, artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. O que eu gostaria de aproveitar a live para orientar as pessoas? Em primeiro lugar, quando você ajuiza uma demanda com uma pretensão revisional, ressalvada essas hipóteses em que os juízes estão errando,
deferindo liminares sem oitiva da parte contrária, e diante de um direito pelo menos questionável, o juiz consciente, ele tem que fazer o quê? Convocar as partes para a mesa de negociação. É isso que o juiz tem que fazer numa hora dessa. Primeiro, olha, ouvir a parte contrária. Eu não posso decidir sem ouvir os argumentos do outro lado, porque ele também está impactado. O outro lado também foi impactado. Então, deixa eu ouvir o outro lado. Toda moeda tem dois lados. Toda história tem duas versões. Então, deixa eu ouvir a outra versão também. Eu preciso ter uma contranarrativa para me orientar, me embasar com dados e parâmetros para que eu possa decidir. Então, não tem liminar. Vamos ouvir a parte contrária. Ouvir a parte contrária. O que o juiz vai fazer? O Código de Defesa do Consumidor, que é o exemplo que a gente usa, o juiz vai atuar na defesa do vulnerável porque o Estado manda o juiz proteger o consumidor. Perfeitamente, mas manda proteger na forma da lei. Eu tenho lá o artigo 6º, inciso 5º, que cuida da modificação de cláusulas abusivas ou de sua revisão quando fatos supervenientes tornaram a prestação excessivamente onerosa para o sujeito vulnerável, para o consumidor. Perfeito. Não diz a lei como é que o juiz faz isso. E alguém acha que é da noite para o dia, na canetada? Não, existe uma maneira de se proceder. O juiz ele deve, no primeiro momento, convocar as partes, chamar as partes para composição. Vem cá, vocês não podem encontrar uma alternativa? O que vocês querem? O que vocês deixam de querer? Apenas na impossibilidade de alcançar o acordo entre as partes e de se integrar o contrato com aquelas novas manifestações que foram produzidas ali, diante do magistrado, é que ele terá, então, olha o processo, terá, então, legitimidade para intervir. E aí ele tenta, primeiro, preservar o contrato. Depois, ele tenta preservar a intenção original das partes. E depois, ele resolve aquele contrato se ele entender que ele não tem condição de resolver. E digo mais, se a solução que o juiz der, que aí tem caráter mandamental, vier em prejuízo de uma das partes, o artigo 51, parágrafo 2º do Código do Consumidor permite à parte prejudicada invocar a resolução do contrato. Porque ela não pode, a decisão judicial não pode vir em prejuízo das partes. Se a decisão imposta pelo juiz estabeleceu um ônus excessivo para outra parte, ou seja, não se manteve o equilíbrio, que é o fundamento da revisão, a parte prejudicada pode pedir a resolução do contrato. E, nesse caso, o próprio fornecedor, se entender prejudicado pela decisão judicial, tem a regra do artigo 51, parágrafo 2º, que ninguém conhece. Ninguém conhece. Por quê? Estão acostumados a olhar só para direito, o seu direito. E, nesse momento, veja, todos eles estão relativizados. Então, eu olho com muita cautela toda vez que alguém invoca a pandemia como panaceia para contrato, toda vez que alguém invoca a regra do artigo 317, porque a regra do 317, Fátima, me permite aqui, Vânia, também me alongar só um pouquinho, a regra do 317, ela não vale para qualquer situação de imprevisibilidade. É preciso que haja, o que diz a lei? Manifesta desproporção entre o valor da prestação atual e o valor da prestação no momento em que pactuada. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo manifesta desproporção entre os valores atuais e os valores originários. O que a gente vê, e isto, veja bem, em tempos normais, em tempos ordinários, não é motivo para revisão de negócio nenhum. O que a gente está vendo hoje é incapacidade de pagamento. Incapacidade de pagamento não é causa de revisão de contrato em condições normais de temperatura e pressão.
Então, as pessoas estão invocando hoje uma incapacidade de pagamento por um fato decorrente da pandemia e nas relações paritárias, invocando o artigo 317 e nas relações assimétricas, invocando o artigo 6º, inciso 5º, parte final, para obterem uma revisão judicial dos seus contratos. E a meu juízo pessoal, particular, estas pretensões estão equivocadas. E equivocadas, por consequência, estarão todas as decisões que, sem ouvir a parte contrária, sem considerar os interesses da parte contrária, que igualmente impactada foi por esse fenômeno mundial de saúde, que é a pandemia do novo coronavírus. E sem pensar na preservação e manutenção da relação como um todo, de tal sorte que ela possa atingir os seus objetivos originários, equivocada também estará a decisão judicial. E nesse cenário, a pergunta é: quem ganha? Ninguém. Todos perdem. Não só aquelas partes naquela demanda, todas as pessoas que praticam os mesmos tipos de contratos, toda a sociedade. Porque, ao invés de atuarmos estabilizando os problemas, harmonizando as relações, equilibrando as relações, pacificando os conflitos, levando segurança para a sociedade, o judiciário está fazendo tudo ao contrário. Está gerando insegurança, está gerando instabilidade, está gerando incertezas, está fazendo ele próprio uma alocação indevida dos riscos daquela relação, distribuindo equivocadamente os ônus da pandemia, jogando nos ombros da parte A ou da parte B todos os efeitos negativos da pandemia, sem considerar o que aquilo representa na vida daquela pessoa física ou daquela pessoa jurídica. Então, qual é o apelo nesse momento? Para que as pessoas, que os sujeitos inseridos em relações contratuais entendam que quando celebraram um contrato, eles tinham um objetivo, que era receber a prestação do outro. Esse era o objetivo. O que o outro tem para me entregar que eu quero? É isso. Só que neste momento, muitas dessas prestações desejadas não poderão ser cumpridas da maneira em que como foram pactuadas. Significa dizer que eu perdi o interesse nas prestações? Em caso positivo, não tem jeito. Vou buscar a resolução do contrato. Em caso negativo, o que eu tenho que buscar, então, é uma maneira diferente, negociada, e só as partes têm essa capacidade de reajustar, de readequar as prestações para preservar o contrato e tirar dele o proveito econômico originariamente idealizado. É assim que se faz. Se uma das partes, aí sim, se mantiver intransigente, injustificadamente, você então vai levar aquela pretensão ao Poder Judiciário, que vai fazer o mesmo passo a passo, vai concitar as partes a uma composição. Não havendo composição, o juiz vai tentar preservar a intenção original. Não sendo possível preservar a intenção original, ele vai tentar uma outra solução que permita alcançar o mesmo objetivo, e se de tudo não for possível, artigo 393. Se resolve o contrato sem os encargos da mora e sem os ônus do inadimplemento culposo. É isso. Posso falar, Vânia? Pode, lógico. Veja bem, eu concordo em gênero com o Gerson, né, no sentido de que a palavra mestra hoje é a negociação, é a conciliação, neste momento, e, na verdade, sempre é melhor negociar, fazer um acordo extrajudicial do que a gente ter que enfrentar uma demanda. O que eu gostaria de pontuar
Erson e demais, considerando as palavras do Dr. Erson, é o seguinte: eu não tenho dúvida de que pós-pandemia não teremos digamos assim, uma nova oxigenação rápida da economia. Basta ver que as pessoas vão continuar tendo medo de sair, uma fatia da sociedade vai ter medo de sair, de continuar frequentando um shopping, de andar livremente nas ruas, de frequentar como se tinha na vida antes dessa pandemia. Consequentemente, vamos olhar aqui o comércio. O comércio vai continuar sofrendo. Ele não vai assim, está tudo liberado, pode começar. Tudo bem, ele vai estar com a loja dele aberta, ele vai estar com o negócio dele aberto, mas não vai ter um cliente suficiente para ele se manter o negócio, manter os empregados e ter o seu lucro. Então, é claro, então, a palavra é negociar para que seja bom para todos. Você lembrou um fato muito importante, que tem muita gente se aproveitando a situação da pandemia, de uma situação que ele já era inadimplente pós-pandemia. São duas situações muito distintas. Né? Eu coloco aqui aquele que está hoje num momento difícil, em que o locador está sendo muito intransigente, não aceitando nenhum tipo de situação. Então, eu vejo, sim, que podemos pensar nessas alternativas para se manter o contrato, não sendo ruim, mas que tenha um equilíbrio. E utilizar os remédios que a gente possa, caso não se consiga de todos os jeitos o acordo extrajudicial. Porque pós-pandemia, principalmente lojas de shopping, que um dos pontos mais eu tenho, nesses últimos meses, eu tenho tido muitos casos assim, eles eu não tenho como manter. E o shopping é interessante mantê-lo também, porque é ruim com ele, pior sem ele. Quem terá uma capacidade percentual, aluguel em dobro em dezembro? Dezembro já está aqui, né, em que a gente já viu um cenário. Ontem o MEC autorizou todo o ensino superior, virtualização até dezembro. Olha a nossa realidade. 2020 está acabado. Então, temos que pensar nessas alternativas e ver quando tem o desequilíbrio, é simplesmente, bom, olha, não aceito, então vamos fazer a resolução do contrato, vamos terminar o contrato, mas eu quero continuar. E eu quero meio termo. Concordo com você, acho que o judiciário ele vai estar, de certa forma, de pés e mãos atados, porque nós estamos numa situação exatamente atípica. Utilizando, fazer a revisão do contrato, tá, tudo bem, mas eu vou estar diminuindo um comerciante nesse cenário, e eu vou estar ali trazendo mais uma lacuna em termos de trabalho para alguém, né? Então, por isso que eu sustento ainda, eu penso, por exemplo, o artigo 478, que eu lembrei dele agora, e o 480, de justificar quando há esse desequilíbrio. Algo interessante a gente também colocar, a questão do desequilíbrio, é que já também, neste momento de pandemia, você tendo a possibilidade de você negociar, você já negociar, mas olhando para o futuro. Já olhando o futuro para de você se manter no negócio. O que eu tenho sentido falta, em alguns momentos, por exemplo, na sexta-feira, não, quinta-feira mesmo, eu estava com um colega, eu como advogada do locador, e ele do locatário. Então, eu trazia várias alternativas. Na verdade, eu estava representando 20 locadores e ele representando os locatários. Era isso mesmo. E aí, o que era? Uma galeria de lojas comerciais em Copacabana, em que cada um tinha o seu proprietário, né? Então, eram 20 locatários e 20 locadores. Eu falei assim, vamos sentar com todo mundo, vamos negociar,
porque as lojas são todas internas, todas com a mesma metragem, todas no mesmo condomínio. E aí, como é que eu estou resolvendo? Está evoluindo a nossa negociação. Eu coloquei a administradora do condomínio, o síndico, dentro dessa negociação. Por quê? Nesse prédio, é um prédio de Copacabana, como todos são muito antigos, ele tem um fundo de reserva e já tinha sido aprovado na última Assembleia de Condôminos uma despesa extraordinária para fazer uma reforma no prédio. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não começou a reforma, suspende, ela não é uma despesa necessária, urgente, né? Ela é uma não aplica agora essa cobrança, a gente já vai ter uma diminuição considerável no mês desse valor. O fundo de reserva, o prédio tem um fundo de reserva interessante já acumulado. 3 meses a gente não faz a cobrança, mas nós já temos um saldo interessante com uma emergência, e com isso a gente tem como negociar os locadores com os locatários um desconto nesse período da pandemia. Está evoluindo, mas quem estava mais me atrapalhando, por incrível que pareça, era o advogado, não eram nem as partes. E chegou um momento em que eu vi que as partes estavam chegando a um denominador comum, e eu liguei para o colega e expliquei, olha, colega, não adianta, não é pensar em entrar com ação. Entrar com ação vai ser muito mais dramático. Veja que nós somos 20 de cada lado. E vai acabar a pandemia e vocês vão continuar brigando. E aí, estamos caminhando, eu acho que eu consegui sensibilizá-lo em trabalhar uma redução durante agora junho, julho e agosto, podendo no final de agosto a gente se reunir para ver se vai ter necessidade de fazer um novo aditamento. Estamos fazendo individual, que são proprietários individuais, com datas diferentes de revisionais, com valores diferentes de aluguéis, em que a gente chega a um percentual idêntico, de percentual de 10% a 15%, para poder negociar. Então, acho que esse é o futuro. Na pós-pandemia, a gente tem que pensar em manter a economia ativa para que o país volte a ter uma perspectiva futura e que demanda não vai levar ninguém a lugar algum durante muito tempo. Né? Então, a palavra mestra hoje é mediação, e que a gente possa resolver. E não resolvendo, aí eu acho que não tem outro jeito de a gente trabalhar, como eu falei no começo da minha fala. Eu acho que esse é o cenário. Eu trouxe esse exemplo dessa galeria, porque é o exemplo claro do qual será o cenário pós-pandemia. Imagina uma galeria com 20 lojas, as 20 lojas entregando. Terrível. No coração do Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, em que tem um movimento. Não temos condições. Né? Então, eu fui buscar uma terceira mão, que foi o administrador do condomínio, junto com o seu síndico, e acabei, de certa forma, agregando, e inclusive a palavra até do próprio síndico, doutora, você está me ajudando a resolver o problema de alguns locatários, é um condomínio residencial, de pessoas que estão ficando inadimplentes, em que eu estou tendo que negociar, né? Porque eu estou pagando o condomínio, proprietário, mas não estou pagando o condomínio, e que eu estou conseguindo diminuir a incidência dessa inadimplência, liberando agora, foi a ideia que eu fiz inclusive, eu também coloquei nesse momento, que podemos fazer para dar um respaldo ao síndico. Ele faz uma reunião com o seu conselho, de forma virtualizada, e com o seu subsíndico, reduzindo a termo esta pretensão, e que na primeira Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, venha referendar, né, reiterar para todos os condôminos essa providência que ele fez durante a pandemia, de não cobrar o fundo de reserva ou de não cobrar uma possível despesa extraordinária, tudo de modo a ter alguma benesse de redução desse valor e diminuir o quantitativo de inadimplência no condomínio, que também é péssimo nesse momento, porque o condomínio é rateio de despesa, né, para dar lucro. Então, ele tem que ter um rateio mínimo que ele consiga honrar
os seus encargos mensais, fiscais, trabalhistas, folha de pagamento dos empregados, né, os contratos de manutenção, pagar a luz do condomínio, etc., água e tudo mais. Então, hoje, esse momento é para pós-pandemia, qual é o cenário que nós vamos ter? Muitas pessoas com inadimplência, muitos compromissos não honrados, e o mundo não pode parar. Então, é mais ou menos por aí. A fala da Fátima, ela é super importante porque está nos remetendo, que aliás é o tema da live, né, a prospectar, projetar o futuro. A gente precisa entender que o contrato é um instrumento natural para fazer riquezas circularem. Então, o contrato é o que viabiliza a circulação de riquezas. Primeira situação que é importante. Essas riquezas, elas não são criadas pelo Estado. Elas são criadas pelo setor produtivo, e as pessoas nesses ambientes virtuais que nós chamamos de mercados fazem com que essas riquezas circulem através dessas operações de troca de produtos e serviços por padrões monetários ou outros produtos e serviços. Então, é preciso que este sistema funcione desta maneira, com fluidez. Resolver contratos significa interromper a circulação de riquezas. E a pergunta é, a quem isso beneficia? A resposta, a ninguém, só prejudica a sociedade como um todo. Então, são três situações que a gente tem que identificar agora. A situação da má-fé, a situação da boa-fé e a situação da impossibilidade de cumprimento do contrato. São três situações. A má-fé, ela tem que ser veementemente repudiada. Esses oportunistas contratuais, essas pessoas que, sejam elas fornecedoras ou consumidoras, locadores ou locatários, eu não rotulo por qualidade no contrato. Eu boto como sujeito do contrato. Qualquer um que atue com má fé tem que ser punido, essa conduta tem que ser repudiada, como se privilegiar o comportamento ímprobo e de má fé. Agora, tem a pessoa de boa fé, os sujeitos de boa fé. Os sujeitos de boa fé são aqueles que vão tentar negociar e preservar o contrato. Na linha do que a Fátima está colocando, se eu entendo que o contrato faz riqueza circular e que não dar continuidade aos contratos, eu estou interrompendo esse ciclo, mostra que a pessoa tem um déficit intelectual, porque ela está se prejudicando. Ela não consegue ver que a situação dela após estará pior do que se ela transigir agora. Então, se eu não preservo o contrato na expectativa de fazer um negócio melhor lá na frente, tudo bem. Faz parte da regra do jogo. Eu estou buscando o melhor proveito econômico possível dentro daquilo que me permite o direito. Agora, se eu não consigo antever um negócio melhor no futuro com a resolução do meu contrato vigente, eu vou resolver meu contrato para quê? Não resolvi o problema atual e criei um problema no futuro. Sim. Sim. Porque eu estou com o meu produto ou com o meu serviço no mercado sem demanda. Qual é o valor desse meu produto e desse meu serviço no mercado sem demanda? Sem outras pessoas com capacidade para adquirir, consumir, contratar. Não vale nada, desvalorizou. Então, o problema está na incapacidade das pessoas enxergarem as consequências da sua intransigência. Isso é déficit intelectual. É déficit intelectual. Não conseguir enxergar que lá na frente estará pior do que agora negociando, lá na frente resolvendo o contrato, extinguindo o contrato,
estará pior do que agora transigindo, é isso que faz com que as pessoas se fechem em copas e não negociem, não transigam. O momento, gente, não é de barganhar. Não é barganha. De barganha não se trata agora. O momento agora é de cooperar. O momento agora é de ajudar ao outro parceiro contratual a cumprir a prestação dele, seja inteligente, na satisfação do seu interesse. Do seu interesse. Então, é o seu interesse que deve mover a sua racionalidade negocial. Porque se você fecha as portas à negociação, o seu interesse imediato relacionado àquele contrato não será satisfeito. Primeiro ponto. E segundo, não sei se o mesmo interesse será satisfeito em contrato posterior. Então, vamos parar com essa sensação de desculpa. Eu não falo isso por prazer. É realidade. É realidade. E a minha sorte é que quem falou foi a Fátima. É verdade, eu acabei de falar. Eu tive esse problema. Eu não consegui. Já que a Fátima falou, eu endosso. A cultura nossa é a cultura do litígio, não é a cultura da composição. Tem que mudar. Tem que mudar. E se isso vier como efeito dessa pandemia, gente, alguma coisa positiva já valeu. Já valeu alguma coisa para mudar a cultura. Não só os nossos hábitos de saúde, mas também os nossos hábitos de consumo precisam mudar. Os nossos hábitos de relacionamento com o próximo precisam mudar. Os nossos hábitos de relacionamento profissional precisam mudar. A gente precisa se reinventar. Eu acho que a lição que fica para o pós-pandemia é a seguinte: quem não tiver capacidade de se adaptar, morre. Então, esquece essa história de que o mundo é dos mais fortes. Não é nem dos mais fortes e nem dos mais fracos. É dos que se adaptam. É desses que o mundo sobrevive e a sociedade evolui. É na adaptação do ser humano. Então, vamos adaptar os nossos contratos. Não é hora de extinguir contratos. É hora de adaptar os contratos. Trazer esse contrato a novas realidades, a novas possibilidades. Eu quero a aula, eu quero a moradia, eu quero frequentar o shopping, eu quero qualquer produto ou serviço que satisfaça as minhas necessidades. Quanto mais concorrência, melhor, para que eu possa avaliar custos e proveitos. Então, não me interessa que players saiam dos mercados, eu tenho que manter o maior número de players possível. Então, vamos transigir, vamos negociar, vamos preservar. Não espere que o judiciário faça isso por você. Não espere, não confie nisso. Tente resolver o seu problema antes. É mais rápido, é menos custoso, é mais eficiente. Apenas aí sim, na hipótese de impossibilidade de prosseguir contratado. Veja, já afastei a má-fé. Na boa-fé eu tento o que for possível, mas existe, infelizmente existe, aquela hipótese em que mesmo querendo me manter contratado, eu não vou conseguir. Aí eu tenho uma impossibilidade absoluta, uma impossibilidade material invencível de prosseguir contratado. Nessa, aí sim, é resolver a sua relação com o seu parceiro contratual. Se isto decorreu de um fato relacionado à pandemia, que guarde relação de causalidade com a pandemia, e isso precisa ser comprovado, demonstrado, também perfeito. Você não teve culpa dessa situação, você vai sair dela sem multa, sem sanções contratuais, sem os ônus de um inadimplemento
culposo nessa hora, a lei está do seu lado. Mas então vamos trabalhar todas essas etapas com racionalidade, com inteligência, né? Até, veja, egoisticamente, no seu próprio benefício, na satisfação do seu próprio interesse. É assim. Enfim, obrigado aí, gente, pela oportunidade que vocês deram. Desculpa se eu me alonguei ou se o tom foi de desabafo, porque eu tenho visto muita coisa errada. Ai, Wércio, verdade. Você falou assim, exatamente o que eu sinto. Por exemplo, nesse caso concreto que eu coloquei, me deu mais trabalho de eu sentar com o colega, a gente conversar fora das partes, para que ele pudesse contribuir junto aos seus clientes. E ele percebeu isso quando ele viu na mesa de negociação os clientes. Eu não falei, doutor, deixa eu ver a doutora Fátima, eu estou conseguindo acompanhar esse raciocínio. Eu falei para ele depois, você está vendo aquilo que eu conversei contigo ontem? É isso. E aí ainda não fechamos, nós estamos caminhando para um denominador comum, mas foi isso, porque o colega no primeiro momento foi o primeiro que falou nesse momento. Como é importante enxergar a realidade dos fatos, o que nós temos no horizonte do futuro e trazer um equilíbrio nessa relação, para uma isonomia de tratamento, no caso aqui, locador-locatário. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, de ser agradável a gente falar sobre o tema, e principalmente estando aqui com o colega aqui de lá, e o desembargador Wércio Negro. Maravilhosas as colocações. Só vou fechar, então, com os doutores, alguns pontos colocados, que são vários, mas pela hora eu vou colocar com alguns. A doutora Fátima falou, em relação, doutora Fátima, a uma informação que eu gostaria de colocar. Ontem eu tive uma informação que uma imobiliária já está ensinando, né, outdoor, Facebook, WhatsApp, todos os canais viáveis, meses de isenção. Exatamente o que a doutora falou, exatamente também no mesmo raciocínio do desembargador Wércio. Negocie, exatamente isso. O doutor Wércio também nos comentou, o judiciário não vai resolver tudo, até porque realmente, verdade, o problema abrange a todos. Por mais uma sentença que diga que um ganhou e o outro perdeu, de toda forma não vai resolver. E mesmo humanamente possível, desembargador Wércio, é inviável. Não há juiz, não há desembargador, não há serventuário, pelo número provável de ações que irão ingressar no judiciário. Vai ser realmente um abandono, ao meu entender, não acredito que a doutora Fátima também possa se manifestar em relação a isso, de não solução dos conflitos, processos infindáveis, imóveis se esvaziando e nem retorno, só muito trabalho. Uma outra coisa que eu queria ponderar estamos conversando com vários colegas em relação à ABAME, fora de ABAME, nessa área imobiliária, que após a pandemia, a previsão é o seguinte, aqueles imóveis que hoje, como a doutora Fátima está considerando, o desembargador Wércio também, aqueles que não conseguem, isso daí realmente tem que ser desqualificado. Aqueles que não conseguirem, se forem intransigentes, locadores de sítio, por exemplo, ou até a compra e venda, vamos dizer assim, eventualmente, mas eu acho que a locação é mais atingida nesse sentido, aqueles que não fizerem uma negociação, uma composição dentro de um interesse que também lhe assista, esses imóveis se manterão vazios pós-pandemia, que se já estão, como a doutora Fátima falou, não é isso, doutora Fátima? Já estava se manter vazio, até porque também entendemos no mercado imobiliário que os aluguéis todos vão baixar, independente da situação econômica, porque o que vai ter de esvaziamento, isso em contrapartida vai ter muita oferta no mercado. E doutor Wércio, desembargador Wércio, há um tempo não nos falávamos, mas a Fátima ponderou que eu estou na mediação. Realmente, eu de litigante me
apaixonei tanto que me transformei em gestora de conflito, como a Gerson falou e a doutora Fátima colocou. Negociar, e se houver uma judicialização, ou se já tiver uma negociação em curso, negociar também. Requerer uma mediação, pode ser no próprio tribunal ou fora dele, numa Câmara. Então, o que o desembargador Werson e a doutora Fátima aqui falaram, finalizando, nesta pós-pandemia, eu entendo que uma coisa realmente vai mudar. A mediação, a negociação, eu acho que ela ganhou um espaço que antes não era visto pelos colegas. Sim, tem uma resistência, a doutora Fátima, como falou, as próprias técnicas da mediação com o seu colega. Mas eu vejo hoje no meu dia a dia da mediação, da negociação, que eu venho praticando isso sempre, que ela está sendo mais ouvida exatamente, desembargador Werson, por causa da pandemia. Então, infelizmente, por causa do vírus, né, o Covid-19, nós até estamos ganhando, não posso dizer assim, mas levando uma vantagem, porque entendo que nós estamos tendo uma nova visão. Os colegas advogados, os próprios empresários, os administradores de imóveis, hoje eu vejo que estão querendo ouvir. Eu acho que é uma grande luz. E o judiciário realmente não é para tudo. O judiciário é para após qualquer tipo de negociação, mediação, conciliação, arbitragem. Aí sim nós temos a Casa do Judiciário para tentarmos, obviamente, algumas ações que são inviáveis, né? Se negociar ou se mediar, mas nós teremos sempre o Poder Judiciário. Mas com esse volume todo, ninguém realmente, desembargador, conseguirá a solução. Editar ainda a palavra final, por favor, né? Eu estou encerrando aqui a minha participação, mas já aqui agradeço, muito feliz por estar com os dois, a doutora Fátima Santoro, muito querida, o desembargador Werson também, muito querido, e dois sapientíssimos de direito imobiliário, que já faço aqui o convite para retornarem numa próxima, assim que todos que for compatível com a agenda dos doutores. Mas mesmo assim, retorno a palavra aos doutores. Eu vou falar na frente para deixar a Fátima fazer o encerramento, né? O mais importante faz a abertura e o mais importante fecha. Então ela abre e ela também fecha. Eu queria só lembrar, Vânia, primeiro, de agradecer o honroso convite que você me formulou para estar aqui. Não vou dizer há quanto tempo a gente se conhece, porque isso entrega idade. Você é uma menina que começou a militar nesse negócio muito cedo, mas eu já tenho uma estrada. Então, se eu disser há quanto tempo a gente se conhece, eu estou entregando a minha. Mas você sempre foi aquela pessoa profissional muito estudiosa. Muito. Eu não me lembro de ter visto um evento sobre direito imobiliário ou processo realizado na BAME ou na Escola da Magistratura que você não fosse presença obrigatória. Ou seja, você é aquela profissional exemplar que se capacita, que busca conhecimentos, que está sempre evoluindo e se aperfeiçoando. É legal ouvir de você, olha, eu migrei da cultura do litígio para a cultura da composição. É muito bom. E eu tenho certeza que você não se arrepende, porque hoje você deve ter um tempo maior e você capitaliza, vamos falar o português claro, você capitaliza o seu trabalho muito mais rapidamente, com menos burocracia e trabalho. Você vai fazer o que você gosta, que é tentar aproximar as partes, levar lucidez àquele relacionamento, levar racionalidade àquela relação, e a satisfação, isso é impagável, isso não tem honorário que remunere. A satisfação de você saber que contribui para a solução do problema. Porque isso não acontece no judiciário. O judiciário resolve um processo. Só pela composição das
partes é que o problema é resolvido, dentro ou fora do judiciário. Fora isso, gente, o juiz põe fim a um processo que muitas vezes não resolve sequer o problema que foi apresentado e ainda gerou novos. Mas, enfim. E a mensagem que eu quero deixar para todo mundo é a seguinte, né? As pessoas dizem, não, nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos em barcos diferentes, porque umas pessoas estão em casa, com plano de saúde, com o máximo conforto, bonitinho, etc. e tal, e outras pessoas estão perdendo os empregos, estão precisando se arriscar, sair às ruas para trabalhar e levar a comida para dentro de casa. Gente, essa é uma visão muito distorcida da nossa realidade. E quem me alertou para isso foi o Murichita, Ricardo Murichita, numa live que a gente fez esses dias, em que ele falou, Emerson, nós estamos todos no mesmo avião, não é no mesmo barco, não. É no mesmo avião. Uns estão lá na primeira classe, outros estão na business e outros estão na econômica, perto da cozinha, lá na rabeta do avião. Só que a tempestade, meu amigo, pegou a aeronave de cheio. E se a gente não seguir as instruções do comandante, do copiloto, da equipe de bordo, ou seja, se nós não trabalharmos com unidade, com cooperação, com racionalidade, o avião cai. E se cair, morre quem está na primeira, morre quem está na business e morre quem está lá na rabeta. Então, está todo mundo no mesmo avião. Sim, pouco importa a qualidade do serviço que você esteja usufruindo nesse momento. Essa visão consequencialista que está faltando às pessoas. Nós estamos no mesmo barco. Ainda que eu ganhe, entre aspas, qualquer demanda hoje, isso é ruim até para quem ganha, porque lá na frente isso tem impacto, isso tem custo. E o exemplo clássico é o dos contratos lá atrás de incorporação com os distratos. Alguém pode ter até ganho lá atrás com os distratos, mas depois, com as quebras de incorporadores, com a concentração de mercado, com a possibilidade de adquirir os mesmos produtos, só que agora sobre novas regras mais rígidas, mais difíceis ainda para o adquirente, quem ganhou e quem perdeu. É ruim para todo mundo, gente. É ruim para todo mundo. Vitória agora não significa vitória sempre. Essa conta chega e quem paga somos nós. Então vamos pensar direitinho na hora de ficar por aí, investindo para satisfação de interesses pessoais, sem pensar no impacto disso no nosso redor. Obrigado, Vânia, pela gentileza do convite. Parabéns, Fátima, pelas colocações sempre lúcidas, sempre coerentes, sempre técnicas, sempre precisas. É uma honra poder participar desse painel tão qualificado. Um beijo em todos. Obrigado pelo convite. Bem, eu que agradeço, Vânia, essa oportunidade, o convite, uma satisfação, como já disse, estar sempre podendo debater, né, sobre o bom direito e na companhia dessa pessoa maravilhosa que é o desembargador Emerson Rico, é sempre muito saudável. O Emerson, as palavras do Emerson, do avião, adorei o avião, é exatamente o que nós estamos dentro do mesmo barco, vamos dizer que avião, estamos dentro do mesmo navio, e o que eu sinto hoje é a falta de conscientização da população, das pessoas, de saber analisar efetivamente o que está acontecendo e o que precisamos fazer para contribuir para que isso passe o mais rápido possível. Então, acho que dentro do tema, né, da nossa live aqui hoje, a negociação é a palavra mãe, em que em todos os setores, nós estamos no setor imobiliário, em todos os setores hoje, nós necessitamos disso, um olhar para o outro, ter a sensibilidade de entender o problema do outro, que também você tem, todos hoje estamos passando por algum tipo de problema, né? Ontem mesmo, conversando com a coordenadora de psicologia, ela estava falando para mim de uma universidade, nem da Vila, e ela falou, Fátima, o número de pessoas aparecendo com depressão,
né, com síndrome do pânico, com tudo, porque é um momento que nós nunca passamos. E isso mexe com as relações emocionais, pessoais e profissionais. E aí precisa se ter, né, uma cautela, uma sensibilidade para poder enfrentar isso. Então, eu penso que é o que necessitamos para hoje e muito para o pós-pandemia, porque as pessoas estão com medo de sair de casa. Eu sou uma, eu tenho medo. Eu já estou feliz da vida, que eu já soube ontem que pelo menos 2 vezes que eu trabalho vão ser virtualizadas até dezembro. Então, eu já estou feliz da vida, porque eu me imagino como é que eu vou entrar numa sala com 70 alunos, Erson. Complicado, né? Então, a gente hoje vive com esse sentimento. Então, tudo que a gente puder fazer como profissional e como ser humano para amenizar os sofrimentos e também não trazer sofrimento para o outro, é válido. Então, eu quero agradecer, tá? E até uma próxima oportunidade, se você quiser. Beijo grande. Coraçãozinho, nosso coração. Vários elogios aqui a quem está nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigada para todos e até a próxima. Até a próxima. Tá? Saúde para todos. Saúde e se cuidem, família também. Tá? Sucesso. Obrigada. Tchau.